Desta vez vamos para o município de Manteigas, moderação de Luís Martins. Bom dia, a Rádio Altitude continua esta sexta-feira o ciclo de debates autárquicos e a paragem é Manteigas, o concelho mais pequeno do distrito da Guarda, no coração da Serra da Estrela. Connosco temos os 5 candidatos à Câmara de Manteigas, cujas propostas e argumentos vamos conhecer já a seguir. Antes disso, dizer que Manteigas tinha no final de 2024 2.951 residentes, segundo os dados da Pordata. A variação populacional entre 2001 e 2024 foi nula, porque o saldo natural foi igual ao saldo migratório. Para estas eleições autárquicas estão inscritos 2.900 eleitores. Em 2021 eram 3.125. Ao contrário dos restantes concelhos do Distrito da Guarda, Manteigas rejuvenesceu. O rácio entre o número de idosos, as pessoas com 65 ou mais anos, e o número de jovens com menos de 15 anos passou de 4,76 em 2021 para 4,44 em 2024. Ou seja, há uma ligeira subida da população jovem. Em termos económicos, o Concelho de Manteigas tem 320 empresas, das quais 311 são microempresas, 5 são pequenas empresas e há 4 empresas médias. Em Manteigas não existem grandes empresas de acordo com a Pardata. A indústria transformadora emprega cerca de 17,5% de pessoas, logo seguida do alojamento, com 11,9% de empregados, o comércio a retalho, com 9,3%, e a restauração e similares, com 7,8%. A taxa de desemprego era de 3,3% em 2024. Em 2021, o independente Flávio Massano venceu a Câmara de Manteigas ao PS, com 34,1% dos votos, mas ficou em minoria no Executivo, já que o PS também elegeu dois vereadores, com 28,1% dos votos, e o PSD elegeu um vereador com 26,7% dos votos. 4 anos depois, às eleições de 12 de outubro, concorrem Flávio Massano, do Movimento Independente Manteigas 2030, Nuno Soares, do PS, Nuno Gonçalves, do PSD, Edgar Boneco, do Chega e Cesaldina Robalo, da CDU. Bem-vindo a todos. O sorteio que fizemos há pouco ditou que o primeiro a intervir vai ser Flávio Massano, depois vamos seguir por Cesaldina Robalo, Nuno Gonçalves, Edgar Boneco e Nuno Soares. No final, a primeira a intervir, neste caso, vai ser Cesaldina Robalo, seguida de Nuno Gonçalves, Nuno Soares, Edgar Boneco e, por último, Flávio Massano. Vamos começar por Flávio Massano. Flávio Massano, porquê é que se recandidata? Muito bem, antes de mais queria cumprimentar o Luís, queria cumprimentar toda a equipa de Rádio Altitude, dar os parabéns. Aqui em jeito de brincadeira, comentei que tinham entrado, embarcado numa aventura, e é uma aventura, obviamente, ouvir todos os candidatos, pelo menos aqueles que aceitam vir a este debate, e dar-vos os parabéns, espero que corra tudo bem. Cumprimentar também todos os candidatos à Câmara Municipal de Manteigas, de todas as forças políticas. É bom ver uma Câmara Municipal apetecível, que tem 5 candidatos e que continua a atrair pessoas mesmo que venham de fora para apresentarem a sua visão e democraticamente serem sufragados. O que é que, indiretamente àquilo que me perguntou, gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar todos os que estão a ouvir-nos lá em casa, também os manteiguenses e amigos de Manteigas, e dizer que é, no fundo, também por eles que me candidato, ou melhor, que me recandidato. Em 2021 candidatei-me com um projeto que pretendia fazer os políticos tradicionais correrem mais, lutarem mais, mostrarem que poderiam fazer mais por Manteigas, e aquilo que era o nosso objetivo, no fundo, era, usando uma palavra que não sei se é a mais certa, instigar à melhoria contínua do Concelho de Manteigas. Não contávamos ganhar, até porque o movimento independente, construído um ano antes, com uma pessoa que não vivia em Manteigas para ser o seu líder, não era de todo previsível que pudéssemos ganhar, mas ganhámos, e ao fim de 4 anos é natural ser candidato, ou melhor, recandidato, porque fizemos, no meu entender, um trabalho de rejuvenescimento e de centralização de uma política inovadora para Manteigas. Conseguimos perceber que somos um concelho pequeno do nosso país e do nosso distrito da Guarda, mas com uma posição estratégica também e com um potencial estratégico em toda a região centro, e são os dados que nos dizem isso, e portanto, para mim é muito fácil ser recandidato, porque esta é a terra que me viu nascer, é a terra que eu amo, foi a terra que me fez abandonar Lisboa, onde tinha uma carreira
diria eu, em ascensão, e estava a sê-lo, para vir trabalhar por uma comunidade e por uma terra de cerca de 3.000 habitantes, e portanto eu só poderia ser recandidato e nunca desperdiçar este capital humano de construção de comunidade, de consolidação de uma visão do futuro do município, que trabalhamos durante estes 4 anos e, no meu entender, trabalhamos bem, trabalhamos na medida do possível e acho que demos passos concretos para melhorarmos a condição de vida de todos os manteiguenses. Cesaldina Rebola, a mesma questão, porque é que se candidata à Câmara de Manteigas? Bom dia a todos. Agradecer o convite da Rádio Altitude para o debate. Cumprimentar todos os candidatos à Câmara Municipal de Manteigas. A candidatura da CDU a Manteigas é uma candidatura coletiva e é uma candidatura de continuar o projeto da CDU também no Conselho de Manteigas. O projeto da CDU, porque somos um projeto com inspirações também de defesa de melhores interesses para aquele Conselho, de uma melhor resposta aos habitantes daquele Conselho e de uma forma também de fixação de pessoas ali naquele Conselho, de resposta também da melhoria dos serviços públicos e se me permitisse, eu começava aqui por constatalizar a questão da política nacional, que não pode estar distante das situações a nível do Conselho. E as políticas, quer do PS... Apelava à sua capacidade de síntese Sim, nessa quer do matéria. PS e do PSD e os seus estudantes têm consequências de problemas da questão do país e da região, nomeadamente aos problemas vividos, atravessados e graves, e muito graves, nesta região, nomeadamente aqui no interior, concretamente em Manteigas. Por isso, a CDU tem, mesmo não tendo eleitos nem na Assembleia Municipal, nem na Câmara Municipal, nem mesmo deputados pelo Distrito da Guarda, não deixa de ter um papel ativo em todos os conselhos, concretamente no Conselho de Manteigas, e colocava aqui, nós apresentamos na Assembleia da República um projeto de qualificação da Serra da Estrela em 2024, pelo grupo parlamentar do PCP e pelo investimento na região, para a valorização da floresta e ambientais, culturais, paisagísticos na Serra da Estrela e no Concelho de Manteigas. Destacava também a luta que a CDU também esteve dos Correios, do encerramento dos Correios, que essa luta da população teve o significado da reabertura novamente do posto de Correios, como também tivemos na luta há alguns anos e continuamos em defesa da água, nomeadamente assistimos neste mandato o concessionamento e o aumento da água, que isso as consequências também para um concelho daqueles com reformas bastante baixas, que são a maior parte daqueles trabalhadores são operários dos lanifícios, e isto tem consequências também da vida de quem vive ali naquele concelho. Já vamos falar sobre esses projetos também, a seguir neste debate. Nuno Gonçalves, porquê é que decidiu candidatar-se à Câmara de Manteigas? Ora, também muito bom dia a todos. Cumprimento e agradeço o convite feito pela Rádio Altitude para estarmos aqui hoje em representação do Partido Social Democrata e pela sua candidatura. Naturalmente também cumprimento todos os candidatos à Câmara Municipal de Manteigas e um bom dia a todo o auditório da Rádio Altitude e naturalmente para todos os manteiguenses que nos veem e ouvem neste momento. Portanto, a minha candidatura prende-se num sentido de continuidade de um projeto que liderei e lidero até o dia 2 de outubro na Junta de Freguesia de Valdamoreira, 12 anos de autarca de Junta de Freguesia, 20 e tantos anos de autarca noutras posições da Junta de Freguesia de Valdamoreira, nomeadamente passando por todos os cargos eleito, desde vogal, desde a Presidente da Assembleia de Freguesia, desde Secretário da Junta de Freguesia, por todos estes cargos e por também ter aqui alguma confiança também e o empurrão de muitas pessoas que me desejaram para ser candidato à Câmara Municipal de Manteigas, e é este propósito que me leva a ser candidato à Câmara Municipal de Manteigas. Edgar Boneco, bom dia. Porquê é que decidiu candidatar-se à Câmara de Manteigas? Muito bom dia. Decidi-me candidatar à Câmara de Manteigas, primeiro numa estratégia global do Partido Chega de nos candidatarmos a todos os concelhos do país, dos quais apresentamos candidatura, e, de certa forma, procurar apresentar candidatos nas zonas, sobretudo do interior, menos favorecidas ao longo de tantos anos de poder PS, PSD, e que têm estado, de certa forma, a controlar os municípios do interior. Daí se manifesta muito as carências e dificuldades que os municípios
do interior têm, nomeadamente Manteigas, está no coração da Serra da Estrela. Aliás, se não fosse esse tipo de dificuldades criados pelos partidos, vamos chamar, do Centrão, nunca na vida se teria justificado a candidatura independente do Flávio, não é? Portanto, o Flávio surgiu precisamente porque tanto PSD como PS, durante tantos anos, pouco fizeram por Manteigas e, portanto, colocaram Manteigas, de certa maneira, de lado em todo este processo. Mas isto vem dentro de uma estratégia global. Ou seja, em primeiro lugar, gostaria também de felicitar a Rádio Altitude da Guarda, referir que das rádios locais é a mais antiga, que é um prazer poder estar aqui convosco, e assim como todos aqueles que aqui se encontram, e de certa forma ver que, através desta felicitação da Rádio Altitude, mostrar que fizeram um bom projeto de juntar na mesa todos os candidatos possíveis a esta eleição, contrariamente a muitos órgãos de comunicação social que normalmente procuram salientar aqueles que vêm de trás e que são o poder do passado e que procuram estar em continuidade junto das câmaras. O objetivo é trazer sangue de fora. Há um bom ditado português que diz que santos de casa não fazem milagres e, portanto, aliás, essa foi também a atitude que o Massana aqui teve, não é? Portanto, esteve fora, teve novos horizontes e voltou e veio aplicar aqui os novos horizontes. Só que isto tem que ter uma certa continuidade. Para além da continuidade de voltar, também ter a continuidade de novas experiências, experiências passadas noutros municípios e em outras geografias, onde podemos trazer valor acrescentado ao Concelho de Manteigas. Nuno Soares. Antes de mais, bom dia a todos. Cumprimentar o Luís, cumprimentar os outros 4 candidatos à Câmara de Manteigas, cumprimentar a Rádio Altitude, dar os parabéns por esta iniciativa, não só em Manteigas, mas a nível do distrito, que acho que é extremamente interessante, nunca tinha sido feita, pelo menos com esta magnitude, e é importante todos termos a oportunidade de discutir e de apresentar as nossas propostas, portanto, agradecer à Rádio Altitude. Cumprimentar também todos os manteigenses e todos os ouvintes da Rádio Altitude que neste momento nos seguem, ou que mais tarde vão ter a oportunidade de nos seguir nas redes sociais. A minha candidatura à Câmara de Manteigas acaba por ser uma naturalidade em função daquilo que tem sido a minha vida. Apesar de eu ter trabalhado fora de Manteigas durante mais de 20 anos, eu nunca me desliguei de Manteigas, eu sempre estive em Manteigas. Estive 8 anos numa Assembleia de Freguesia, estive 12 anos na Assembleia Municipal, representei Manteigas na Assembleia Intermunicipal durante vários mandatos, inclusive fui Presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal, estou há 4 anos como vereador, portanto tenho uma ligação umbilical a Manteigas. Manteigas faz parte de mim, é uma parte de mim de que não me posso dissociar, além de toda a ligação, toda a participação que tenho a nível de associações, do Grupo Desportivo de Sameiro, da Comissão de Baldismo, portanto, colaboração com tantas outras associações do Conselho. Portanto, para mim é um passo perfeitamente natural que haja pessoas na comunidade que cheguem ao pé de mim e me digam: Nuno, tens que ser candidato à Câmara. E acho que tenho feito trabalho, tenho mostrado trabalho para merecer a confiança das pessoas e, uma vez mais, pedir que votem em mim para poder continuar a representá-las. Foi candidato pelo PSD há 4 anos, volta a ser candidato. É agora candidato pelo PS. Como é que, junto dos eleitores, vai explicar esta mudança? Eu acho que a mudança já foi explicada várias vezes, mas com todo o gosto, resumidamente, farei aqui novamente para não perdermos muito tempo, porque não é isso que é o essencial para o Conselho. Eu desfilei-me do PSD, informei as estruturas devidamente que ia sair, coloquei o meu lugar de vereador à disposição e nunca me foi dito que pretendiam que eu abdicasse do meu mandato, caso contrário eu tê-lo-ia feito. Eu estive no PSD, não renego aquilo que fiz, porque tenho muito orgulho em todo o trabalho que fiz, e muito do trabalho que fiz politicamente pelo Conselho de Manteigas foi integrado em listas do PSD, mas chegou uma altura de dizer basta, quando o partido perde a capacidade de representar as populações, e vimos isso na votação que foi feita na abolição das portagens, que é uma traição incrível e inegável à nossa região. Aliás, os números que vão estando a sair do aumento de tráfego nas eixo-escute comprovam que a medida das portagens nas eixo-escute era uma medida profundamente errada e profundamente segregadora do nosso território. Portanto, eu nunca poderia estar de acordo com uma situação dessas. Depois, as vantagens pessoais que têm sido conseguidas pelos membros do PSD que têm estado à frente nos últimos anos. Eu não quero enumerar, porque todos sabemos, todos conhecemos
quem tem estado à frente do partido nos últimos anos e as vantagens pessoais que tem tido, desde colocações em lugar-chave, nomeações de amigos para instituições onde não têm a mínima capacidade para estarem, até como dirigentes nacionais e por aí adiante. Portanto, todos os que conhecemos a política local percebemos que o PSD, neste momento, local, quando digo local, digo a nível distrital, porque em Manteigas neste momento nem sequer há conselhia, a nível distrital, o PSD neste momento é um saco de interesses. E eu não estou na política por interesses. Eu, se tivesse interesse, continuava a minha carreira profissional. Eu, ao candidatar-me à Câmara há 4 anos e a candidatar-me novamente agora, eu abdiquei da minha carreira profissional para o fazer e faço com todo o gosto. Não estou minimamente arrependido disso. Mas é preciso percebermos que há pessoas que estão na política por interesse próprio e há pessoas que estão na política por interesse de trabalhar para a comunidade. É isso que me move, é trabalhar para a comunidade. Portanto, eu não podia, de forma nenhuma, continuar num partido que está mais interessado em favores pessoais do que em servir a comunidade. Está explicada então esta mudança. Flávio Massano, qual é o principal problema do Conselho e porque é que não conseguiu resolver neste mandato e como o vai resolver agora? Se for eleito, claro, obviamente. Muito bem, eu acho que já disse isto várias vezes. Um conselho é um organismo vivo de muitas vontades, de muitas necessidades e está em permanente mutação. Um conselho não fica resolvido ou não se resolvem os problemas de um conselho com um mandato, com 2 mandatos, com 10 mandatos. Nós às vezes a resolvermos um problema surgem-nos 2 problemas e isso é a beleza do poder autárquico, é que precisa de equipas que liderem as autarquias locais, sejam as juntas de freguesia, sejam as câmaras municipais, para poderem dar uma resposta diária aos problemas que vão surgindo. E nós, durante este mandato, e esse é um dos grandes motivos porque nós queremos continuar este trabalho, fomos resolvendo a um ritmo bastante interessante problemas que vinham de largos anos e de largas décadas. E, portanto, aquilo que o Manteigas 2030 neste momento vai fazer nos próximos 4 anos é também concretizar muitas das ideias e muitos dos projetos que trabalhou muito e foram precisas muitas horas para podermos chegar aqui. E por isso eu sempre disse que um dos graves problemas era o afastamento da população e das pessoas do poder político. Fazia-se uma política ainda de forma tradicional, fechada, onde as pessoas, para saberem alguma coisa daquilo que se passava no nosso concelho, tinha que ir ler uma ata que era publicada não sei quanto tempo depois, com 20 páginas, com 30 páginas, e aquilo que nós tentamos desde o início foi transmitir as nossas reuniões de Câmara online e as Assembleias Municipais. Estava no nosso programa, cumprimos-lo, não estava só no nosso, penso que no do Partido Social Democrata também estava, e portanto aquilo que fizemos foi desde logo transmitir e mudar o paradigma da forma de fazer política. Isso pode parecer insignificante, mas é assim que se constrói comunidade. É mostrando às pessoas o que é discutido, o que é feito, às claras, com transparência e em tempo real. E acho que isso aproximou as pessoas e motivou as pessoas a terem mais interesse pelo que a Câmara Municipal de Manteigas e a Assembleia Municipal estavam a decidir pelo futuro de todos nós. E esse foi o primeiro pilar e nós conseguimos. Hoje Manteigas tem reuniões de Câmara mais vistas do que algumas reuniões de Câmara de Lisboa. Porque há interesse, porque são transparentes e todas elas são públicas. Depois havia um conjunto de equipamentos e um conjunto de necessidades que era preciso também trabalhar. Nós trabalhámos afincadamente num projeto durante 3 anos que vamos adjudicar na próxima reunião de Câmara. Uma obra de 3 milhões de euros. Algo que eu diria que no início... Ficou combinado que não se levava a reunião. Vamos fazê-lo porque é urgente adjudicar Então andamos 4 anos uma contratação de 3 milhões de euros. Andamos 4 anos em paliar. E portanto vamos adjudicar esta obra de 3 milhões de euros porque não poderíamos esperar que a Câmara Municipal ficasse em novembro novamente disponível para isto é que é a nova oposição política, de facto. E portanto aquilo que nós estamos a fazer é a mudar todo o centro de uma vila, a trazer comunidade para o centro da vila, a aproximar as pessoas e a tornar uma vila mais amiga das pessoas. Queremos tirar os carros desse centro da vila, vamos ter um parque de estacionamento subterrâneo com perto de 60 lugares e vamos ter áreas comerciais para que as pessoas possam conviver e estar na nossa vila. Este era um problema grave, porque na verdade nós temos muitos turistas, temos habitantes e temos pessoas que passam por Manteigas, mas não conseguiam parar em Manteigas. Somos uma terra para muitos de passagem e isso foi conseguido ao longo destes anos. Mas eu poderia falar também daquilo que foram projetos e que neste momento temos em carteira
para o futuro, com um investimento previsto de mais de 30 milhões para próximos anos. E isto deve-se a um trabalho muito sério em várias áreas, desde a parte ambiental, com projetos como o Estrela Green Hub, que vamos transformar Manteigas do ponto de vista sustentável, do ponto de vista da habitação. Fomos o primeiro município da Comunidade Intermunicipal Beira e Serra da Estrela a lançar a adjudicação de 14 casas. Estão em construção depois de termos tomado posse em 2021, termos feito um levantamento dos espaços disponíveis para criar habitação e termos feito todos os projetos e a adjudicação. Tudo isto em 4 anos. Portanto, um primeiro mandato que passamos dos projetos para a obra, passamos do planeamento para a execução, passamos das ideias para a concretização. Eu acho que esta é uma marca importante que este Executivo deixa, é que nós, em 4 anos, conseguimos fazer mais, conseguimos executar mais, conseguimos dar mais qualidade de vida às pessoas e conseguimos, no fundo, resolver todos esses problemas que existiam em Manteigas, mas continuam a carecer de respostas para o futuro. E por isso é que o Manteigas 2030, comigo, com uma equipa de mais de 70 pessoas, vamos estar, nos próximos 4 anos, nas juntas de freguesia e no município, a tentar justificar do porquê de sermos a equipa mais preparada para continuar este projeto de 4 anos, que demorou muito tempo e que envolveu muitas pessoas a ser construído e a construir. Cesalina Rebol, qual é que é, na sua opinião, o principal problema do Conselho e como é que a CDU, qual é a proposta da CDU para o resolver? Eu começava já pelas questões da habitação, que o Flávio acabou de dizer que a reconstrução de 14 casas. Eu começava porque a habitação social foi construída há mais de 40 anos e penso que é necessário e urgente reavaliar mais de 40 anos. Que foi Há construção bem mais recente. O senhor não conhece a realidade. O senhor, eu não acabei de colocar aquilo que a minha perspectiva e a minha opinião, e enquanto da CDU. A habitação social foi criada há mais de 40 anos e é necessário e urgente reavaliar novas necessidades de construção sobre as questões da habitação social, como também a habitação municipal e rendas acessíveis, porque assim é impossível a fixação de jovens e mesmo até dos idosos de se poderem manter no Conselho. Todos sabemos que o direito à habitação é um direito que é o artigo 65, que está constituído na Constituição da República, de a garantia da habitação a todas, e que todos nós que estamos aqui, sabemos o flagelo que é a questão da habitação. Não é, a Manteigas não é isento também àquilo que está a passar na Guarda, àquilo que está a passar em Lisboa e no Porto, toda de norte ao sul do país. As questões da habitação é uma questão muito preocupante, não só para os jovens, mas para todas as etárias de idade. E por isso a CDU acha que só se consegue a fixação das pessoas e a resolução dos problemas das pessoas as questões da habitação, e que aí a autarquia tem um papel fundamental através também do Governo Central de responsabilizar também para esta situação. Não escondemos também que são responsabilidades no quadro também municipal, aí também tem que haver um equilíbrio. Sobre a questão do turismo, o ambiente e a agricultura, o turismo no município tem que ser integrado como na floresta, como a agricultura, nomeadamente relacionado com os próprios... com a questão da pastorícia, mas também com o queijo e a castanha, nomeadamente que é um concelho onde há bastante castanheiros e bastante castanha, que é importante também o aposta e o desenvolvimento e apoio a quem produz a castanha naquele concelho, que é fundamental, como também o queijo da Serra, que Manteigas é o concelho no coração da Serra da Estrela e que também é conhecido também sobre o queijo da Serra da Estrela, e que nós, o PCP, quer a nível do Parlamento Europeu, quer a nível na Assembleia da República, quer a nível local, temos tido projetos relativamente em defesa da certificação e do queijo da Serra da Estrela. O turismo é sustentável, deve-se responder integrado com as populações, não se pode ser uma coisa abstrata. Com as populações locais, tem a ver também com uma lógica de promoção e de economia do desenvolvimento do Concelho. O turismo tem que estar ligado também com o desenvolvimento do Concelho, e a economia reverte nessa perspectiva do despovoamento, da desertificação, da não aposta, do abandono à agricultura.
tem que haver aqui medidas, quer da responsabilização daquilo que é do município, mas tem que haver medidas também centrais, porque nós não podemos responsabilizar e aquilo que é as competências da Câmara Municipal são as competências da Câmara Municipal e sobre o município e a Câmara Municipal há competências que não é da Câmara Municipal, que tem que ser através de pressão do Governo Central, nomeadamente aquilo que eu já coloquei anteriormente sobre a questão do desenvolvimento da Serra da Estrela. Muito bem. Nuno Gonçalves? A mesma bem. questão. Portanto, qual é o principal problema do Conselho de Manteigas, ou os principais problemas, e como é que o PSD, se for eleito para a Câmara Municipal, os vai resolver? Ok, mas duas notas antes dessa questão. Dizer aqui ao candidato Flávio Massano que realmente, durante décadas, a questão das atas era uma questão que tínhamos que ir consultar as atas fisicamente. Mas, felizmente, hoje as tecnologias são completamente diferentes e temos que reconhecer isso. E estavam disponíveis na semana a seguir à reunião. Exatamente. Agora Estavam demoramos meses a tê-las disponíveis. disponíveis para ser consultadas por qualquer, Vamos à última da hora aprovar as atas atrasadas. qualquer cidadão para serem consultadas. Pronto, mas isso, as tecnologias evoluíram e ainda bem que evoluíram. Aquilo que nós temos delineado relativamente para Manteigas é a questão do despovoamento, é um dos grandes desafios, não só em Manteigas, mas de um modo geral, passa por todo o interior do nosso país. Temos ideia de incentivos fiscais, nomeadamente ao empreendedorismo, que terá aqui algumas condições para trazer novos residentes e novas empresas para Manteigas. A melhoria das infraestruturas, nomeadamente as redes viárias, redes de comunicação são muito importantes, nomeadamente os transportes públicos urbanos são muito importantes para o desenvolvimento quer da própria vila e do território, nomeadamente do concelho, porque eu sei a necessidade que tem uma pessoa da minha freguesia atual para se deslocar à sede do concelho, e isso, estes últimos anos temos nós, enquanto Junta de Freguesia, assegurado esse tipo de situações. A promoção do turismo rural, portanto, o turismo rural é uma fonte muito significativa do rendimento das áreas despovoadas. Os programas de habitação, oferecer programas de habitação acessível e de qualidade para atrair novos residentes. Educação e formação, apostar fortemente na escola de hotelaria e com um polo também de desenvolvimento e formação na área da construção civil, que também é um pilar fundamental para o nosso, digamos, um pilar fundamental no desenvolvimento não só local como nacional, e é um problema grave que vai a médio e a longo prazo agravar-se na formação e não haver pessoas qualificadas para essa área, e que queríamos fazer um polo de formação na área da construção civil, porque não temos novos eletricistas qualificados, novos pedreiros qualificados, novos ladrilhadores qualificados, e é nesse sentido que também queremos fazer também uma das propostas do Partido Social Democrata, essa mesma intenção. E também a melhoria também do serviço de saúde, que já foi apontado por diversas forças políticas, nomeadamente do serviço de saúde, mas não vou esclarecer essa situação. Não vou esclarecer porque tenho um compromisso. É melhor e não é melhor? É melhor não. É melhor. Não tentamos mais. Exatamente, não vale a pena. E contudo, vamos garantir que estaremos sempre na linha da frente para que o serviço de saúde em Manteigas seja uma solução definitiva, porque é ingrato as pessoas deslocarem-se ao serviço de atendimento permanente e à chamada urgência e não terem médicos e estarem muitas vezes encerrados por uma questão, muitas vezes até de vida ou de morte. Mas o que é que pode fazer a Câmara nesse particular, sendo que a Câmara não assumiu competências na área da saúde e cabe ao Ministério da Saúde resolver esse problema? Não assumiu competências, e é um facto, mas podemos criar condições a nível de regulamentos de atração de novos médicos para Manteigas. Foi dito já que foi aprovado um regulamento, não sei, só o Presidente de Câmara atual e candidato e o vereador atual e candidato se foi aprovado ou não. As reuniões são públicas, não sei, não tenho conhecimento, mas de qualquer das maneiras é uma intenção da nossa candidatura fazer aprovar um regulamento de fixação
de novos médicos e suas famílias em Manteigas, e se em concelhos vizinhos estão a ter algum sucesso, porque não em Manteigas não ter esse mesmo sucesso? Edgar Boneco, portanto, quais são os principais problemas do Conselho e como é que conta resolver, se for eleito Presidente da Câmara de Manteigas? Exato. Em primeiro lugar, felicitar a iniciativa aqui do Movimento 2030 de ter tornadas públicas as sessões Isso é da falso. Câmara Quem Municipal. apresentou a proposta fui eu. Certo, mas o resultado foi nesta. Pois foi. E por falar no. Por acaso a oposição é a maioria. Se bem se Sim, conhece o Conselho, claro. sabe que a oposição é maioritária. Claro, que são a maioria. Precisamente por isso chumbaram também o Orçamento Municipal para 2025. Não, certo? isso também não é verdade, porque o orçamento na Câmara não foi chumbado. Mas foi chumbado na Mas eu Assembleia não respondo Municipal. pela Assembleia Municipal. Pronto. E não foi chumbado porque, entretanto, houve um acordo com alguém do PS que se absteve, não é? Portanto, foi o caso, certo? Não. Pronto. O senhor está a Portanto, falar o que daquilo que não acontece? sabe. Exato. E o que eu sei, por exemplo, é que quando foram estabelecidas as portagens nesta zona, foi o governo PSD. Isso não o fez sair do PSD nessa O altura. candidato do PSD é eu. Portanto, PSD estava na altura no PSD e foi votado vir para a Câmara Municipal como representante do PSD. E na altura, quando puseram as portagens, não foi suficiente para dizer isto não é bom para o Conselho e não se demitiu na altura, mas demitiu-se agora. O senhor está enganado, não conhece a minha ação política. Pronto, mas o que é passada. certo, o resultado é esse. É que durante este tempo todo teve como vereador do PSD e só agora, à última da hora, é que resolveu sair do PSD para ir para o PS. Agora, não pondo em causa os valores que colocou no início da Pordata, eu tenho aqui os valores relacionados com os censos. E o censo de 2011 para o de 2021, em todas as faixas etárias, Manteigas cai, exceto na faixa etária acima dos 65 anos. Ora, isto é um problema. É um problema que nos faz pensar quais são os principais itens que devem ser endereçados para Manteigas. A começar pela questão da saúde. Não se quer falar sobre o tema, mas eu acho que deve falar. Uma das razões pelas quais nós Não, quero falar sobre o tema. Iremos falar mais à frente. Uma sim. das razões pelas quais nós queremos apostar na saúde, colocámos na nossa lista uma médica com uma experiência extremamente elevada na área da saúde. Portanto, achamos que deve ser, digamos, a informação deve ser passada de forma razoável e de forma acurada. Do ponto de vista da educação também, habitação, mobilidade, há aqui uma série de temas, turismo, já foi falado aqui na Escola de Turismo, o reforço da Escola de Turismo faz todo sentido, o reforço também da criação do tal polo de engenharia civil também faz todo sentido. Engenharia, não é bem o Quando eu estou a falar em engenharia, estou a falar da construção mais civil, é do ponto trabalho do ponto qualificado na área da construção Exatamente. civil. Na mesma sequência do que é o turismo, não é? Portanto, a escola de turismo que aqui está também não é uma escola superior, também não é nada do género, mas também é para funções mais práticas do ponto de vista da necessidade daquilo que a população pretende. E depois também para o nível do investimento, o que temos que fazer é garantir, criar um período alargado em que os impostos são mínimos. Só assim é que nós podemos conseguir atrair investimentos. Se estivermos todos de acordo, e quando aí faço um apelo a todos, em que os impostos sejam sempre considerados sempre no valor mínimo, porque só assim é que se consegue ter um horizonte mais alargado para que as empresas venham para cá, quer sejam as pequenas, quer sejam as médias, quer sejam as grandes. E, sobretudo, há uma coisa que deve ser criada do ponto de vista dinâmico, que é um gabinete de apoio ao investidor. Gabinete de apoio ao investidor. Isto é, aqueles que querem vir, muitas vezes têm as burocracias que são burocracias gerais do Portugal inteiro. Todos nós conhecemos quando queremos criar uma empresa, quando queremos fazer qualquer coisa, temos sempre uma série de problemas. Aliás, até o próprio Estado muitas vezes pede documentos que são tirados de outras instituições do Estado, quando já existe uma lei que o não obriga a isso, não é? Portanto, essas são algumas das iniciativas que nós temos para o Conselho de Manteigas. Nuno Soares, portanto, Sobra para que mim. problemas são mais graves em Manteigas e como pensa resolvê-los se for eleito Presidente? São N variados e conheço-os a todos muito bem, porque eu ando todos os dias em Manteigas e falo com as pessoas. Não preciso dos dados estatísticos, as pessoas são melhor estatística quando a gente fala com elas. Permitam-me só voltar um bocadinho atrás para algumas inverdades que foram ditas já até este momento. A primeira, vou começar mais ou menos por ordem, ver se sigo mais ou menos a ordem das intervenções, começar pela Cesaldina, quando diz que o Partido Comunista é que promoveu ou trabalhou Desculpa, para... O que eu disse é que, relativamente à habitação, que já tinha sido criada há mais de 40 anos, não foi o Partido Comunista, eu não falei no Partido Comunista, nem falei na CDU. Sendo criada há mais de 40 anos, tinha que haver ajustes. Foi aquilo que eu disse. Eu nem sequer ia falar da habitação, mas
também não a quis interromper. A propósito da reabertura dos postos do CTT, quem liderou o processo de contestação à abertura de vários postos do CTT na nossa região foi a Comunidade Intermunicipal, onde todos os Presidentes de Câmara têm assento. Foi uma ação coordenada entre o Conselho Intermunicipal e a Assembleia Intermunicipal, da qual eu era Presidente na altura, e ainda bem que conseguimos levar esse assunto a bom porto, porque era um serviço que fazia falta aos nossos conselhos. Ainda bem que conseguimos reverter essa situação, mas não foi de forma nenhuma o PCP que o conseguiu. Também discordar do Edgar quando diz que a candidatura do Flávio Massana aparece apenas porque PS e PST fizeram um mau trabalho. O Edgar certamente que preparou-se para ser candidato à Câmara de Manteigas e certamente terá encontrado nas pesquisas que fez, uma vez que não conhece o Conselho pessoalmente. Eu não lhe disse que eu conheço o Conselho pessoalmente. Eu não sou residente de Manteigas, mas conheço o Conselho, muito bem. E felizmente, graças às transmissões em direto, não perdi tempo, aprendi bastante. Porque vi as vossas discussões nas sessões de Câmara e percebi onde é que estava o interesse das populações. Muito bem. Mas quero dizer-lhe que Manteigas tem sido N vezes apontado como o Conselho com melhor qualidade de vida. Ora, como deve perceber, não é um partido como o Chega, que foi criado há meia dúzia de anos, nem é uma candidatura independente que começou há 4 anos atrás, que fizeram de Manteigas o Conselho com melhor qualidade de vida. Mas não foi essa a percepção da população, tanto mais que votou maioritariamente no movimento 2030. Mas o senhor também devia saber que em Manteigas o peso familiar e o peso da ligação pessoal é muito mais importante do que a cor partidária. Caso contrário, não poderia ter acontecido o que aconteceu. O Flávio ganhou pela lista que apresentou, pelas pessoas que apresentou e pelas ideias que apresentou e pelas ligações que tem à comunidade. Mas eu não lhe estou a dizer que não é. Estou-lhe a dizer que funciona assim. Ou seja, os partidos do sistema não conseguiram ir buscar as pessoas que o Flávio foi buscar. Não, está enganado. Porque é que ele ganhou e os partidos do sistema Porque se calhar os partidos do poder não lhe davam a abertura necessária para o clientelismo que tem estado a praticar. Bem, eu vou deixar isso ao critério do Flávio responder. O Flávio depois responderá. Vamos deixar. Vou aguardar. Pronto, eu espero pela resposta dele. Também tenho noção que ele irá responder, obviamente. Claro. Agora, não venha com essa conversa que PS e PSD não fizeram nada. Somos o Conselho com melhor qualidade de vida, por alguma razão foi. Porque desde o 25 de Abril... Porque desde o 25 de Abril... Não é isso que interessa neste momento. O que interessa neste momento é aquilo que está para a frente, que nós podemos fazer pelas Mas comunidades o que está para a frente sustenta-se naquilo que foi feito para trás. Exatamente, isto não podemos perder. Sim, mas, E não podemos agora dizer que para trás foi tudo mal feito e que só há 4 anos para cá é que as coisas funcionaram bem. E já a propósito das reuniões de Câmara, devia também saber que quem apresentou a proposta de alteração do regimento da Câmara Municipal para as transmissões das reuniões de Câmara fui eu. E fui tão longe, ao ponto de que uma pessoa que esteja fora de Manteigas pode intervir numa reunião de Câmara, pode fazê-lo online. Chegamos a essa capacidade de prever essa situação. Portanto, obviamente que a força que o Flávio representa apoiou, e bem, e fizemos alguns ajustes, e bem, porque ninguém acerta tudo, nem ninguém acerta como deve ser à primeira. Fizemos ajustes, fizemos-lo em consonância, mas não foi iniciativa única e exclusivamente dele. Nos mandatos anteriores o PS não fez essa mesma proposta, uma vez que agora representa o PS. Mas o senhor tem noção de que as condições de hoje são diferentes das de há 10 anos atrás? Desculpe, tem essa noção. Não estamos a falar do vazio. O meu passado, certo? Não estamos a falar do vazio, certo? Certo. Quantas câmaras é que há 8 anos atrás transmitiam reuniões de Câmara? Quantas assembleias municipais eram transmitidas? É aí onde eu quero chegar, ou seja, os partidos que estavam no poder sempre procuraram muita opacidade daquilo que se passava nas sessões de Câmara e nas sessões da Assembleia Municipal. Se houvesse opacidade, eu não tinha... Se calhar até foi a primeira proposta que apresentei enquanto vereador, foi a alteração neste mandato. Mas eu nunca estive noutro mandato na Câmara. Portanto, eu não podia apresentar propostas. Sim. Estando aqui a representar o PS, o que eu estou a referir não é a si. Estou a referir ao PS do passado, que não fez nada para que isso acontecesse. Não fez nada. Podia ter passado. Então, se calhar, vamos perguntar ao Dr. Mário Soares. Vamos centrar-nos exatamente, porque senão assim não vamos lá. Falar dos problemas de Manteigas e como é que vai resolvê-los ou conta resolvê-los? Os problemas...
que me conto resolver com mais trabalho do que tem sido feito. Porque fazer projetos, andar 4 anos a fazer projetos, e agora o Flávio há bocadinho interrompiu, não devia ter interrompido, mas interrompi-o porque não gostei de forma rigorosamente nenhuma daquilo que foi feito. Aquilo que foi combinado na última reunião de Câmara, e as reuniões são públicas, foi que na próxima reunião, por ser em plena campanha eleitoral, a única coisa que iríamos levar à reunião de Câmara eram assuntos ordinários. Não vamos fazer luta política numa reunião de Câmara durante a campanha eleitoral. Eu não quero fazer isso de forma rigorosamente nenhuma. E o Flávio já está a faltar ao compromisso porque aparentemente vai levar à adjudicação da Praça Central à reunião de Câmara. Flávio, desculpa, mas não posso concordar contigo de forma nenhuma. Esta é uma das formas diferentes que o Manteigas 2030 trouxe à política local, que é assumirmos um compromisso e depois fazermos coisa diferente daquilo que está comprometido. E começo pela Praça Central sem problema rigorosamente nenhum. Toda a gente sabe que há 4 anos o que prometeste para a Praça Central da Vila era um edifício com rooftop para fazer sunsets. Ora, o que resultou e o que vai ser adjudicado agora é uma coisa completamente diferente. Aliás, o primeiro projeto, que só foi à reunião de Câmara porque eu exigi que nos mostrasse os projetos, porque estavas a fazê-lo às escondidas da maioria dos vereadores, era um projeto que não servia a Manteigas de forma rigorosamente nenhuma, porque diminuía o número de lugares de estacionamento no centro da vila. E agora vens dizer, vamos fazer uma obra que aumenta o número de lugares de estacionamento. Sim, porque eu propus que só aceitaria votarmos aquele projeto se aumentasse o número de lugares de estacionamento. Quanto a outras questões que são problemas graves de Manteigas que têm que ser resolvidos. Manteigas, nestes últimos 4 anos, não reabilitou rigorosamente nada. Chove no pavilhão municipal, chove na biblioteca municipal, chove na entrada do auditório municipal, chove na sala de exposições, a escola de hotelaria, os centros de férias da SICO, tem infiltrações graves e outros problemas estruturais, precisam de ser resolvidos. E o que é que o Flávio fez durante estes 4 anos? Vamos estudar, vamos pensar, vamos projetar. E agora, enquanto pensamos, projetamos, o que é que acontece aos edifícios? Continuam a meter água, as pessoas vão aos eventos da Câmara e ao futsal e ao basquete e por aí adiante, chove-lhes em cima. Política é esta. Isto não são problemas do Conselho, isto são problemas graves do Conselho. O Manteigas 2030 não teve a capacidade de reabilitar um único edifício municipal desde que eu estou a dizer. Para não falar, por exemplo, na situação em Sameiro, em que todos sabemos da infelicidade que aconteceu com a enxurrada, não houve a capacidade de reabilitar o centro social que foi parcialmente destruído pela enxurrada. E agora vamos dizer o quê? Vamos fazer mais um projeto, mais um estudo? Mas é com projetos e estudos que as pessoas vivem. Os projetos e estudos são necessários, mas não podemos andar 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos a fazer projetos e estudos, porque senão as pessoas nunca mais terão os problemas resolvidos. E os problemas passam por deixar de chover quando se vai ao cinema, deixar de chover em cima da nossa cabeça, por exemplo. E quando eu já sei uma das coisas que o Flávio me vai responder a propósito da escola de hotelaria, que é dizer, primeiro vamos ver por causa da viabilidade da escola. Ok, mas se não funcionar lá a escola, o edifício do centro de férias da SICO não é municipal? Se não funcionar lá a escola, vamos deixar cair o edifício? Não me quero alongar mais, certamente teremos oportunidade à frente. Pegando nestas palavras, Flávio Massano, é justificável que a Câmara passe um mandato a fazer projetos e a apresentar medidas e depois a concretizar pouco, pelo que foi dito aqui? Eu vou responder a essa questão, mas gostaria de voltar atrás e dizer que eu, enquanto cidadão, não vim para aqui como detector de mentiras. Portanto, o objetivo é dignificar Manteigas. Eu amo a minha terra, sei que temos problemas, mas seria incapaz de vir para aqui e dizer que em Manteigas está tudo mal e que chove aqui, chove acolá. Essa não é a minha forma de fazer política, não é a minha forma de estar. Eu estou aqui sempre para valorizar o meu território. E eu acho que o meu território, como qualquer outro, tem problemas. E terá problemas quanto mais os edifícios tiverem 30, 40, 50 anos. Os edifícios não envelheceram nos últimos 4 anos. Os edifícios estavam abandonados. Os edifícios estavam degradados. Os edifícios estavam deficitários. E, portanto,
para conseguirmos reabilitar, para Portanto, vamos podermos deixá-los ficar concretizar, para podermos fazer alguma coisa em nome de Manteigas, nós temos que projetar. Porque é a lei que o exige. Não é o Presidente Flávio Massana ou o Movimento de Manteigas 2030 que está a projetar. É a lei que exige. Eu assisti a 30 anos de promessas e cheguei à Câmara Municipal de Manteigas e achei que os projetos estavam lá todos. E a minha surpresa, e abre as portas e os arquivos a todos os que quiserem visitar, é que a Câmara Municipal só tinha ideias. Não tinha projetos, não tinha nada onde nós pudéssemos lançar uma empreitada no imediato. Tínhamos duas obras, e duas obras que estão concluídas, que até nesse ponto de vista poderíamos perder 800 mil euros, que é outra coisa. Dizem que a Câmara nunca teve tanto dinheiro. Mas o dinheiro não nos foram lá pôr com um carrinho de mão. Olha, Sr. Presidente, você é muito bonito, tem Pois aqui não, um carrinho de mão. recebeste as enxurradas e não teres preciso feito nada. trabalhar, A gente, é quando não faz, preciso não bater gasta. às portas certas e é preciso apresentar candidaturas. E por isso é que nós, neste momento, podemos ter a ilusão de ter muito dinheiro. Fomos nós que o conseguimos, fomos nós que projetamos e fomos nós que apresentamos projetos. Eu também Se gostaria de tivesse dizer que é feito, não tinhas difícil. dinheiro. É difícil. Se executasse, não É tinhas difícil dinheiro. conseguir Não expressar fizeste, um o dinheiro está raciocínio lá. com um candidato que tem uma estratégia que é interromper a toda a hora. Eu sei que isto é um debate e pode interromper, mas é difícil conseguir expressar as ideias, principalmente quando estive calado até aqui, a respeitar todos os candidatos e depois não consigo E estou-te a concluir faltar ao respeito. mas não consigo concluir o meu ponto de vista. E, portanto, Manteigas, apesar de Isto ter é um esses, debate. esses Não- problemas, nós neste momento temos mais de 30 milhões de euros preparados para entrar em obra. E o mandato que agora temos, que agora vem pela frente, vai ser, sem sombra de dúvida, Agora é que vai. o mandato da história de Manteigas. Porque os projetos estão feitos, porque o trabalho de revisão de projetos de especialidades, de lançamento dos concursos está pronto. E é isso que incomoda também quem esteve 30 anos no poder e não conseguiu passar das ideias para os atos. Depois fomos aqui, obviamente, acusados de praticarmos clientelismo, que apenas apoiei a medida da Manteigas TV. Tudo isto estava no programa do Manteigas 2030. Aquilo que o Sr. Vereador fez foi, na primeira reunião de Câmara, onde nós ainda estávamos a apanhar os assuntos da Câmara Municipal, Claro. apareceu logo corrigimento. Que eras um impreparado, Mas mas a culpa não é minha. teve tempo para o fazer. O Manteigas 2030 tinha isso no seu programa eleitoral. Aliás, o partido que agora representa nem sequer tinha isso no programa eleitoral. Portanto, fê-lo enquanto eleito do PSD, mas não estava no programa do Partido Socialista. Isto para dizer que, Mas no o final, programa do Partido no Socialista final, não era meu. é difícil conseguir dizer aquilo que quero aos manteiguenses. No final de contas, o que nós demonstramos aqui é que hoje estamos preparados para fazer obra. E mesmo assim conseguimos fazer obra ao longo do ano. Porque o município de Manteigas, nos últimos 4 anos, e no último ano em concreto, o ano em que nos chumbaram o orçamento, tivemos a melhor execução orçamental de sempre do município de Manteigas. Isto são factos. Eu não venho para aqui com opiniões, não venho para aqui com um detector de mentiras, mas isto são factos. O melhor ano de execução financeira de sempre foi no ano passado. Nós, a 31 de junho de 2025, temos mais execução financeira agora, em 2025, do que em grande parte dos anos, o ano inteiro. Nós passamos de uma Câmara Municipal com orçamento de 6 milhões para uma Câmara Municipal com orçamento de 20 milhões. E E depois não foi, executamos 30%. não foi das enxurradas, não foi dos incêndios, porque dos incêndios, para todos estes 3 anos depois do incêndio, para a Câmara de Manteigas veio 1,6 milhões de euros. Ora bem, está fácil de perceber que 20 milhões para 1,6 milhões vai uma distância muito grande. Aquilo que nós fizemos foi preparar 40 casas novas. E vamos arrancar com todas. 14 estão no terreno. Nós conseguimos preparar um projeto que está concluído para renovarmos a escola da C+S. Há 30 anos que se falava que a escola precisava de um pavilhão para os alunos terem aulas sem ser ao ar livre. Estamos a 800 metros de altitude e as crianças têm a educação física ao ar livre. O projeto está onde está o feito com estudo. Lá está. O que o PS e o PSD queriam era que nós chegássemos em 4 anos e evitássemos que chovesse Que no fizesse. pavilhão. Que fizesse. O projeto para o pavilhão Foi para isso que foste está eleito, adjudicado. Flávio. Foi para O fazer. projeto para o auditório está trabalhado. O projeto e e deixe-me mais o dizer, projeto e mais o tivemos projeto. um pequeno azar. O senhor candidato do PS não gosta de projetos. Mas sem projetos não há gosto, também obra. faço. Sem PDM, que fomos um dos primeiros municípios a aprovar o PDM. Aprovamos um plano pormenor há 30 anos em promessas. Também está concluído. Revimos 3 ARUs. 3 ARUs. Porque eles deixaste caducar. Eu desafio qualquer Se não candidato tivesse nesta deixado mesa, caducar, não eu precisavas. desafio qualquer candidato a esta mesa a conseguir pesquisar um município no país que tenha feito este trabalho. PDM
plano pormenor das Penhas Douradas e 3 áreas de reabilitação urbana para dar vantagens fiscais a quem quer reabilitar Manteigas. Para além do projeto de habitação, para além do projeto da escola, para além do projeto da Praça Central da Vila, 3 milhões, que vamos adjudicar ou não na próxima reunião. E porquê é que vai à próxima reunião? Porque se não for à próxima reunião, este não é um projeto que surge do nada. O Sr. Vereador já aprovou o lançamento do concurso, já aprovou o projeto. Adjudicar o lançamento da empreitada, adjudicar é apenas dar mais execução ao município de Manteigas. Caso contrário, o novo executivo em funções só pode adjudicar a meio de novembro. Ora, temos uma empresa que quer fazer empreitada, uma empreitada de concordância com todo o executivo. Então porquê é que não falaste agora connosco? Porquê é que não falaste connosco? Porque o relatório preliminar... Porque fazes sempre isso. O relatório Combinamos preliminar uma coisa na concluiu reunião de agora. Câmara e tu depois As fazes o propostas contrário. foram recebidas na Porque tu última fazes semana, o que o queres. relatório preliminar. Porque te deixamos fazer. Porque É não te difícil. criamos. Não te criamos. Não. Esta estratégia de fazer barulho tem é que mesmo fazer, para tem que impedir fazer o barulho raciocínio. porque tens que ouvir. E depois... Nós éramos maioria na... A oposição era maioria na Nós Câmara fizemos uma e candidatura nunca te chumbou ao um único Turismo de projeto Portugal. importante. Fizemos uma candidatura ao Turismo de Diz Portugal. isso. Vamos reabilitar casas lá. do guarda de volutas. Vamos fazer uma floresta terapêutica, uma escola da floresta. Ou seja, diversificar o nosso produto Vamos turístico. fazer. Estamos a falar de mais de 1 milhão de euros. Vamos fazer. 715 mil euros a fundo perdido pelo Turismo de Portugal. O maior financiamento do Turismo de Portugal nesta região, 4 anos naquele parados, ano. agora vamos E, falar. portanto, Vamos falar do turismo também? aquilo que nós fizemos foi lançar as bases. E uma casa não se começa pelo telhado. Porque senão Depende do a tipo de casa intervenção. abana. Mas para além disto, e para concluir, até porque já vou agora ali com quantos? 14 minutos, mesmo assim ainda estou atrás do candidato do Partido Socialista. Aquilo que o município de Manteigas fez foi ter um azar chamado incêndio florestal de 2022 e cheias e enxurradas. Isto tudo, sabe quanto é que está investido nas 2 freguesias que o Sr. Vereador do PS diz que nós não fizemos nada? Factos. Não é opiniões. Estão lá mais de 1 milhão de euros em requalificação de passagens hidráulicas, de rede viária, de tudo o que foi destruído. Está praticamente tudo Ao construído. fim de 3 anos, Agora digam-me uma tinha coisa. 7 Ao fim de passagens 3 anos. hidráulicas para fazeres, O fizeste que o Sr. 3, Vereador esperava é duas que nós, estão, ao duas fim do estás a incêndio das enxurradas, começaste à com pressa. uma varinha mágica, eu sou do Não, tempo do Harry não. Potter, nós chegávamos ali com uma varinha mágica e estava tudo feito. Tivemos que contratualizar com o Governo, Claro. tivemos de fazer o projeto com uma empresa o de contrato referência com o Governo e foi agora logo a seguir às temos as obras enxurradas. concluídas. Sabe uma coisa? Há municípios dos incêndios de Sr. Presidente da 2017 Junta de Valdemoreira que assinou um não contrato e eu também concluíram o as assinei obras. nos Valdis. E nós, ao fim de 3 anos, temos praticamente tudo investido para salvaguardar populações Não é verdade. das freguesias mais afetadas. Não é verdade. Isto é a diferença do Manteigas É 2030 mentira, para quem Flávio. esteve no poder durante anos. O É senhor vereador do mentira. PS andou a bater palmas, literalmente a bater palmas durante 7 30 anos passagens, na Assembleia Municipal. 7 passagens hidráulicas. Basta ir ler É mentira. as é atas das mentira. Assembleias. Estiveste comigo na Assembleia E Municipal executivos, e com sabes pouca execução, perfeitíssimamente. com pouca- Isto é que eu difícil. votei É uma contra muitas estratégia, medidas mas eu vou apresentadas pelo manter-me PSD. porque eu aguentei 4 anos e por isso é que as pessoas sabem que o Manteigas 2030 merece um voto de confiança. É que isto foi Se durante quiserem mais 4 promessas, foi sim. durante 4 anos. E as promessas estão-se a transformar em obra. E isso complica a vida a muita gente. Sobre o turismo, vamos ter a oportunidade Vamos falar, de sim, falar, já se viu. mas eu só lhe queria dizer isto. Projetos são obrigatórios por lei. O senhor vereador, quando estiver dentro da Câmara Municipal, vai perceber que só por desconhecimento da lei é que pode afirmar isto. Estás-me a chamar ignorante, é? Não, estou-lhe a dizer que desconhece a lei. que O senhor já me nem ao fim de acusou de 4 anos, nem clientismo, ao- mas não concretizou. E Nem ao portanto fim eu de também não vou 4 anos de responder. mandato, consegues Clientismo. estar tão preparado como eu. Edifício com rooftop para fazer sunset. Foi o que tu prometeste. Isto é o diálogo do candidato do Partido Socialista que agora vou dar aqui um elogio ao Sr. Edgar Neco. Eu vinha preparado para alguém que viesse desconstruir e destruir, porque sabemos que o Chega tem uma atitude de dizer algumas coisas muito incisivas e deixe-me dizer isto para Manteigas. Parece que o meu colega Nuno de mandato é que é o elemento do Chega. E aqui o Sr. Edgar Neto Mas está... não quero pôr o Chega numa posição tão frágil como está a colocar agora, não é? Eu estou, O Chega não é assim estou tão fraco. tranquilo com quem É muda. mais- muito o mais Chega, fraco. não, É tão fraco. eu É respeito muito todos os mais partidos fraco. e agradeço É muito vocês mais terem vindo. Para mim, Manteigas é uma muito terra mais fraco. de acolhimento. Todos os candidatos são bem-vindos e eu adoro que vocês queiram fazer mais pela nossa terra. Claro. Todos são bem-vindos. O povo escolhe. Se escolher que eu tenha de sair, eu saio. Se escolher que eu tenha de continuar o trabalho, eu continuo. Democracia funciona assim. Democracia a funcionar. Mas só dizer que este tipo de atitude de interromper, parece que o Sr. Nuno Soares, que já esteve no PSD, eu não tenho nada contra, que agora está no Também já PS, lá estiveste. eu não tenho nada contra, Também já lá estiveste. pode, no futuro, ser um elemento do Partido Chega. Se vocês quiserem. Mas Se também, Salvador também, Naval, já, Você também já lá estiveste no ou seja, PSD. estava a tentar. Foste filiado, mas estiveste na Assembleia Municipal pelo PSD. Cesário Ou essa, Naval. parte, ou essa parte da tua vida é para esconder? Independente. Independente de quê? Eras filiado e eu posso comprovar que o teu nome está nas listagens. Não está. Ah, Cisalina não. Rubal, vamos Então eu vou mostrar a toda a abordar gente. Mesmo que estivesse. outra temática. Eu vou mostrar a toda a gente. A manteiga está na moda, o turismo é a galinha dos ovos de ouro, mas parece estar a esgotar-se.
O Conselho viveu no passado de uma monoindústria do têxtil e dos lanifícios. Corremos o risco de voltar novamente a viver um período idêntico com o turismo. Que alternativas é que a CDU defende para o desenvolvimento de manteigas, para não depender apenas do turismo? Antes de responder à pergunta que está a fazer, eu gostava de responder ali ao Sr. Nuno Soares, relativamente à questão dos Correios, que não foi a CDU, que foi o Intermunicipal que lutaram para que os Correios, o serviço voltasse, e bem que lutaram, porque sendo assim o município tem essa responsabilidade, não tem a responsabilidade daquilo que é do Governo Central, mas sim pressionar para que isso aconteça. Mas não é mentira que a CDU, o PCP, a Comissão de Utentes esteve lá junto à população, junto aos Correios, uma luta onde se mobilizou a população a reivindicar uma coisa justa. Isso não é mentira. E, bem, e Eu não torna a disse que isso é referir... mentira. Não, você diz que foi a CDU. Eu estou a dizer que a gente esteve lá. Sobre relativamente à questão do turismo, sobre a perda de postos de trabalho e de indústria E a dependência do turismo que o Conselho está a viver Sim. neste momento. Eu penso que o turismo é muito bom, mas o turismo não pode ser uma coisa abstrata da realidade do Conselho e de quem vive lá no Conselho. E para isso tem que haver, o município tem que ter uma política de ajudar à fixação das famílias no Conselho. E isso cabe também pelos serviços públicos. Nós não nos podemos pôr à parte os serviços públicos para um desenvolvimento de um Conselho. E é necessário transportes públicos que deem resposta ao Conselho entre as freguesias e entre até da ligação aos transportes ferroviários, porque há uma ligação à estação de Belmonte, que abriu a linha da Beira-Baixo. Qual é o transporte diário? Isso é necessário. A autarquia tem que apostar em transportes públicos que deem a realidade da resposta a quem vive lá. E o turismo não se pode desligar de quem vive lá. E isso, viver lá, é que tem que haver uma aposta da criação de creches públicas, de um transporte, da questão dos serviços de saúde, do apoio à agricultura, ao investimento. E só assim, com o investimento, é que pode-se capitalizar outras empresas para ver esse investimento. E eu não deixava de passar sobre a questão do turismo e sobre a saúde, que eu acho que nós, enquanto candidatos à Câmara Municipal, sabemos que o Serviço Nacional de Saúde não é uma responsabilidade do município, mas nós, enquanto candidatos, devemos ter uma percepção de defesa do Serviço Nacional de Saúde. Porque o que está aí não é a destruição do Serviço Nacional de Saúde. E nós precisamos que o Serviço Nacional de Saúde que seja funcional no Conselho de Manteigas, tendo em conta o número de pessoas idosas e a captação dos médicos, aquilo que tem que ser políticas centrais, que é aquilo que não acontece. Porque aconteceu, quando foi o 25 de Abril, aquela política que era os médicos à periferia, era a forma que os médicos vinham para as zonas do interior. É verdade que as condições que hoje os médicos que já têm constituído família não são as reais na altura do 25 de Abril, para isso tem que haver políticas de também se poderem fixar os médicos e de uma resposta do Serviço Nacional de Saúde. Não pode haver responsabilidade central sobre o Serviço Nacional de Saúde no Conselho de Manteigas. A população de Manteigas tem que ter o Serviço Nacional de Saúde capaz de dar resposta às pessoas que vivem lá, tendo em conta... Mas é um serviço que está em risco neste momento em Manteigas? É um bom risco, serviço de saúde em Manteigas? O risco que está de serviço de saúde em Manteigas é aquilo que os candidatos já colocaram aqui, que não queriam aprofundar. Eu percebo que eles provavelmente não querem aprofundar porque isso não é responsabilidade do município, mas nós, enquanto candidatos, temos que trazer para o debate a questão do Serviço Nacional de Saúde. O que está em risco é a falta de médicos em geral na nível do Distrito da Guarda. Nós precisamos de médicos de família para dar resposta aos utentes que necessitam de cuidados. Não basta termos um hospital central, que é o Hospital da Guarda, o Sousa Martins, e que vem tudo para o Hospital Sousa Martins. Não, nós temos que ter uma saúde, um Serviço Nacional de Saúde de prevenção às populações e não um Serviço Nacional de Saúde de recorrer a uma emergência. Não, por isso é que tem que haver grandes apostas, grandes investimentos no Serviço Nacional de Saúde. E não, o Serviço Nacional de Saúde não é para dar lucro, como a cultura não é para dar lucro, como a educação não é para dar lucro. É para dar resposta às necessidades das pessoas e quem lá vive. E o turismo, se nós temos uma política de captação, relativamente, voltamos agora aqui ao turismo, o turismo, para haver turismo também tem que haver uns serviços públicos que dêem resposta às pessoas que vêm visitar o Conselho. E por isso tem que haver uma grande aposta. E aí cabe ao município, centralmente, exigir e sobre essa responsabilidade do Estado não se responsabilizar. Mas é perigoso o Conselho de Manteigas viver predominantemente do turismo neste momento?
É assim, a CDU não somos sectários a dizer que não é perigoso. O turismo não pode estar desligado. O turismo é uma coisa abstrata. O turismo tem que estar ligado às realidades do Conselho. O turismo também não é a questão só da imagem, não é só a questão da floresta, que é bonito. O Conselho de Manteigas é muito bonito e tem uma grande vasta de floresta. Mas nós não temos que ter as pessoas da terra ligadas à realidade. Nós temos que ter os agricultores a defender a questão de ter a pastorícia, de haver apoios e incentivos para a venda do queijo. Temos que ter a questão da produção da castanha e como é que nós vamos promover a castanha. Temos que ter, enquanto turismo, nas aldeias, o que é a questão cultural. Cultural também é turismo e nós precisamos. Isso é que é um turismo integrado junto às pessoas. Agora, se nós temos as pessoas, é um conselho que o senhor jornalista disse que aumentou em termos de jovens. Residualmente, sim. Residualmente. Mas nós precisamos mais jovens, não só no Conselho de Manteigas, mas eu estou aqui Mas enquanto para isso candidata de Mas manteigas. para isso é preciso criar postos de trabalho, empresas que criem postos de trabalho. Mas para as empresas criarem esses postos de trabalho tem que haver condições. Isto não é uma coisa abstrata. As empresas vêm ali e vão-se fixar. Como é que as pessoas depois vão se fixar em manteigas? Uma coisa é a questão da habitação. Também é um problema que eu já referi aqui. E se não houver serviços públicos? Se não houver um posto médico com médicos que dêem resposta às pessoas que vão para lá? Isto não pode estar desligado, não é? Quer a indústria é criada na base de condições para que as pessoas se mantenham lá e vivam lá. Se posso acrescentar uma questão, nós para apresentarmos a nossa candidatura tivemos que ir ao Tribunal da Guarda. Manteigas não tem tribunal. Tivemos que vir aqui à Guarda apresentar. Ou seja, É um serviço público, é sim. um serviço público. E que também se vamos aí, então, no governo do PS aconteceu que queriam fechar, e do governo PSD queriam fechar a maior parte dos tribunais do Distrito da Guarda. Exatamente. Nuno Gonçalves é até agora o candidato que tem menos tempo utilizado, 5 minutos e 26. A mesma questão, portanto, o turismo, Manteigas está na berra no turismo, as dormidas têm crescido, mas contudo corremos o risco de ser a área económica dominante com os perigos que isso acarreta. É preciso a Câmara procurar diversificar o seu tecido económico e empresarial para criar a tal atratividade para os jovens, criar novos postos de emprego e formas de mais pessoas se fixarem em Manteigas. Como se deve fazer? Já lá vou a essa questão, mas antes tenho que aqui dar duas ou três breves notas, e porque me sinto na pele, enquanto ainda Presidente de Junta de Freguesia de Val da Moreira, porque o atual Presidente de Câmara e candidato diz que foram investidos nas freguesias, e foram investidos, ninguém está a dizer que não foram investidos, mas estamos a falar de 84 mil euros na passagem hidráulica do Saraivas, 135 mil euros na passagem hidráulica da PH7, e apenas do orçamento da Câmara Municipal foram investidos 13 mil euros no melhoramento da Rua da Vitória. Ao contrário, pronto, seja como for. Pronto. Portanto, o investimento da Câmara Municipal, do orçamento da Câmara Municipal, apenas foram 13 mil euros, Sr. Presidente. Epá, e temos que concordar que isso aí não o podemos aqui estar a negar, porque foi realmente o investimento feito durante estes últimos 4 anos na freguesia de Val da Moreira. E reconheço também que até o Sr. Presidente e atual candidato se comprometeu com os Presidentes de Junta do Conselho de Manteigas, com os 4 Presidentes de Junta, e aqui tenho a firme certeza daquilo que estou a dizer, que se comprometeu com os 4 Presidentes de Junta a reunir 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses nas freguesias, e de 2 em 2 meses os 4 Presidentes de Junta se deslocarem à sede de Conselho, e que apenas aconteceu uma reunião. Depois disto também falar que, e aqui continuar a sentir na pele, porque durante os 4 anos, vem mais alongado certamente, mas estamos a falar nestes últimos 4 anos, os acordos de execução com as juntas de freguesia não foram atualizados. Houve reuniões de preparação para o efeito e temos vindo a atrasar este processo de ajuste da renovação dos acordos de execução, e que nada também foi feito. Mas isso são já partes que tinha que vos dizer, porque ainda os sinto na pele enquanto Presidente de Junta. Depois também dizer que realmente, e aqui voltando à questão, as dormidas em Manteigas realmente têm crescido, e o turismo é um setor muito importante no nosso concelho. Mas o turismo em si não chega, e o turismo tem desenvolvido
e não tem desenvolvido nestes últimos 4 anos. Tem desenvolvido, sim, no sentido de crescimento, mas também as grandes unidades hoteleiras instaladas hoje em Manteigas não é fruto destes 4 anos, destes 8 anos. Tem vindo um processo de 20 a 25 anos que, nomeadamente, o Partido Social Democrata tem feito e tem trazido para o Conselho de Manteigas. Estou a falar e posso identificar uma unidade importante no turismo e de camas em Manteigas, do Vila Galé, e que foi trazido para Manteigas. Todos sabemos como foi trazido para Manteigas. Hoje está com forte crescimento e é reconhecido também este crescimento do turismo em Manteigas. Não estamos contra isso, mas também não chega só o fator do turismo. Como disse há pouco, é importante investir noutros setores, nomeadamente na construção civil, porque é uma área que eu domino bem, e fazer programas e fazer formações profissionais, porque cada vez, não só no Conselho de Manteigas, nem no Distrito, mas a nível nacional, estamos com carência de profissões qualificadas na área da construção civil. E já enumerei algumas e posso enumerá-las novamente, que são os pedreiros qualificados, são os eletricistas, são os canalizadores, são os ladrilhadores, e que não há essa mão de obra qualificada. É um suporte também ao turismo, para trazer mais empresas e mais captação de gente para o nosso território e para o nosso concelho. Mas, por exemplo, o município de Manteigas poderia criar um regulamento de apoio à fixação de empresas, de empreendedores. Já houve vários regulamentos em vigor na Câmara de Manteigas, nos mandatos anteriores, mas com poucas consequências, pelos vistos. Sim, os regulamentos estão em vigor, penso que ainda não foram revistos. Aqui também, o Sr. Presidente também se comprometeu ao longo dos 4 anos a fazer rever um por mês. Revemos um no mandato revemos todo. um por mês aí. Revimos Não estou a atacar ninguém, mas as verdades por vezes também têm que ser ditas, Sr. Presidente e Sr. Candidato. É o fazer. Contudo, o regulamento está em vigor, mas também não é um regulamento que possa trazer também, seja possível. Tem que ser revisto, bem revisto, para que possamos enquadrar aquilo que eu disse e outro tipo de novas empresas e novos investidores para o Conselho de Manteigas. Edgar Boneco, a mesma questão. O turismo é preponderante neste momento em Manteigas, mas pode ser um problema caso este filão se esgote, que também pode acontecer. Qual é a sua proposta? O que é que deve ser feito para evitar que isso aconteça? Toda a gente sabe que em qualquer sítio, quer seja, e particularmente em Manteigas, sobretudo em municípios em que o isolamento é mais agravado, em que o investimento na monocultura é digamos, uma estratégia errada. Portanto, apostar só no turismo é uma estratégia errada. Temos que apostar noutras direções. No entanto, eu não posso deixar de referir aqui, uma vez que já foi falado aqui, em relação também à questão da saúde, porque quando nós queremos atrair pessoas para cá, e olhando mais uma vez para as estatísticas do censo de 2011-2021, o decréscimo de crianças foi quase para metade, o que é uma coisa tremenda, não é? Portanto, o que temos que investir em creches, tem que dar sequência a isso, e sobretudo, há dois temas que são muito caros, que têm a ver também com a política nacional, que é o caso da habitação e o caso da saúde. O que nós temos vindo a assistir, apesar da saúde não ser um tema que seja local do Conselho de Manteigas, nós nos últimos 8 anos, desde o mandato do Dr. António Costa, com a Marta Temido, a seguir com o Manel Pizarro, e agora, infelizmente, toda a gente aguardava que a Ana Paula Martins fizesse uma volta em tudo aquilo que tinha sido destruído do Serviço Nacional de Saúde para trás, mas não estamos a ver nada. Estamos a ver apenas, vamos aguardar. Não me parece que saia dali nada de jeito, porque já se percebeu que a capacidade de diálogo é bastante baixa. Agora, uma coisa é certa, toda esta estratégia que foi feita durante este tempo todo levou a que os médicos de família praticamente abandonassem o interior. Tirando aqueles, felizmente, que até tinham raízes na zona e que até foram ficando e até foram dando o seu... E muitos deles até hoje trabalham para além da idade da reforma. E temos 3 casos em Manteigas. E 2 agora entrar em reforma, não é? Pelo menos foi o que foi dito na Assembleia Municipal, portanto, na Câmara Municipal, perdão. Portanto, nós vamos ter aqui um problema que é um problema grave, que é, nós para atrairmos pessoas, para atrairmos indústrias, para atrairmos tudo isto, temos que ter habitação, temos que ter saúde, temos que ter mobilidade, porque se queremos que venham trabalhar para as indústrias hoteleiras ou para qualquer outra indústria, não havendo habitação, as pessoas têm que vir de concelhos limítrofes. Se não houver mobilidade, isso não acontece, é um problema.
E, portanto, nós temos aqui vários pontos que estão em sintonia. Para além disso, de referir também a questão da educação. E aí, uma das questões que se poderia colocar nas indústrias hoteleiras da zona é que uma boa parte da mão de obra que trabalha nessas indústrias hoteleiras viesse da escola de hotelaria e assim fomentar, dar incentivos para que isso aconteça. Ou seja, os benefícios não é na generalidade, mas sim benefícios localizados. Isto é, se forem buscar elementos à escola de hotelaria local, de Manteigas, aí sim podem ter benefícios de mais uma coisa, mais outra coisa ou mais outra coisa. Portanto, ou seja, criar aqui sistemas que possam criar a economia circular. Se não houver economia circular, isto não funciona. Isto porquê? Porque temos que trazer novas ideias, novos projetos. Não há nada que se possa fazer sem projetos. Temos que o fazer e temos que ir, sobretudo, contra aquilo que é a profissionalização da política. Ou seja, pessoas que estão permanentemente a fazer política, que depois entram numa roda viva, ou de um lado ou do outro, e que depois não saem dali e as ideias, de certa maneira, escasseiam neste processo. Portanto, isto a nível do turismo. Temos que investir noutras áreas, porque o turismo como monocultura não funciona. Nuno Soares, o Conselho de Manteigas está muito dependente do turismo, na sua opinião. É preciso e é urgente diversificar as áreas económicas e os investimentos? E como fazê-lo? É urgente e já não é de hoje, nem o digo hoje, já o disse há muitos meses atrás, há 3, 4 anos que eu comecei a dizer que Manteigas está a ficar demasiado dependente do turismo. Eu lembro-me perfeitamente da gravidade da situação que foi quando os têxteis deram um estouro, quando fechou São Gabriel, que era uma das maiores fábricas do Conselho, vão lá 40 anos. Lembro-me perfeitíssimamente do que aconteceu quando fechou a Sotave, onde eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 18 anos e só depois é que estudei, eu fiz os meus estudos todos enquanto trabalhador estudante. Sei bem o que custa a vida, porque comecei no duro e continuo a dar no duro. Sobre o turismo, há duas partes preocupantes. A primeira é a monoindústria. Tem que haver diversificação, por isso nós propusemos, eu proponho no programa que vai ser sufragado pelos manteiguenses, por exemplo, a concessão novamente da água da fonte Paulo dos Martins. É um recurso que a natureza nos deu e que nós em Manteigas estamos a desaproveitar há demasiado tempo. Neste mandato não se avançou 1 milímetro sobre aquilo que aconteceu no mandato anterior, em que foi feito um concurso à pressa e que estava condenado à nascença a morrer, e de facto assim aconteceu. Temos condições para conceder aquela água, para criar postos de trabalho por essa forma. Podemos revitalizar o ski park e dar-lhe utilização o ano todo, mas isso é um projeto importantíssimo que não se avançou rigorosamente nada. O ski park está completamente ao abandono, é uma vergonha, dói-me a alma cada vez que vou lá. Eu trabalhei no início daquele projeto, tirando a praia fluvial, todo o resto do complexo está ao abandono, é uma lixeira a céu aberto. É uma vergonha, aquilo dói a alma, quem quiser lá ir ver vai ter a mesma sensação que eu tenho, certamente. E requalificar o ski park porquê? Porque é um espaço de valências enorme e que pode combater a sazonalidade do turismo. Esse é um dos problemas do turismo de Manteigas, é a sazonalidade. E no turismo de Manteigas não está tudo bem, ao contrário daquilo que o Sr. Presidente nos tem andado a fazer passar, porque se formos ver os dados da Pordata que saíram a semana passada, eu vou-lhes dar 2 exemplos para percebermos. O número de dormidas de 2019 para 2024 aumentou 70,3%, mas nem sequer é o melhor registro da nossa região, porque em Ceia aumentou 72,8%. Portanto, Manteigas nem sequer está no top da região em termos de aumento de dormidas turísticas. Mas o mais grave disso não é a quantidade, porque a quantidade tem tido evolução positiva, ou pelo menos não é o aspecto mais negativo. O aspecto mais negativo é que a taxa de ocupação, que em 2019 era 34,5%, neste momento é 30,3%. Portanto, apesar de termos aumentado o número de dormidas, a capacidade que foi instalada nestes anos cresceu de tal forma que a ocupação baixou 4,2 pontos percentuais. Portanto, isto é um fator de chamada de atenção, um alerta sério para os decisores políticos. Há vários meses que tanto o PS como o PSD, na Câmara Municipal, temos andado a chamar a atenção do Sr. Presidente para este facto e ele continua
a assobiar para o lado, a dizer que está tudo bem, porque de vez em quando os restaurantes enchem. Mas até nos restaurantes estamos com um problema gravíssimo. Manteigas, apesar do número de camas que aumentaram nos últimos anos, tem muito menos restaurantes agora do que tinha há 20 anos atrás. E já sabemos, penso que já é público, eu espero não estar a cometer nenhuma inconfidencialidade, mais um restaurante emblemático de manteigas dentro de poucos meses vai fechar. Isso parece um contrassenso. Pois isto é um contrassenso porque o fluxo turístico tem estado a mudar em Manteigas. E o Sr. Presidente da Câmara está a olhar para ele da mesma forma que olhávamos há 5 ou 6 ou 7 anos atrás. Temos que perceber a mudança que está a acontecer e temos que nos adaptar. E a adaptação tem que ser em tempo real, não podemos estar à espera que as coisas vão ao charco para depois virmos dizer vamos fazer mais um projeto e mais um estudo. Não, a ação tem que ser imediata, o problema tem que ser atacado de frente, não podemos andar a fazer ver que está tudo bem. Flávio Massano, este é um problema que a Câmara vai ter que enfrentar nos próximos tempos, é eventualmente essa redução do turismo e do impacto do turismo no Conselho. O que é que pode acontecer, o que é que terá que acontecer no próximo mandato para que o Conselho não dependa exclusivamente do turismo para o seu desenvolvimento? O turismo não está em redução. Os dados são os dados, nós estamos em crescimento. O facto de outros concelhos poderem crescer mais do que nós não quer dizer que Manteigas esteja mal. Manteigas teve uma estrada fechada durante 3 anos. Uma estrada de 4 milhões de euros que o município teve de substituir ao Estado para a concretizar. E que está concretizada, 100%. E, portanto, eu gostaria de dizer que, se eu fosse, neste momento, outro habitante de qualquer outro sítio do país e estivesse a ver este debate, eu tinha zero vontade de conhecer o Conselho se só ouvisse as palavras do Sr. Vereador Nuno Soares. Para ser Presidente da Câmara é preciso preservar aquilo que é o ativo mais valioso do Conselho de Manteigas, que é a sua dignidade. E os termos que o Sr. Vereador Nuno Soares utiliza naquilo que é a classificação do Estado do Conselho, primeiro, não batem certo com a realidade e, segundo, demonstram que, apesar de tudo, não há aqui uma paixão e uma salvaguarda do interesse maior, que é o interesse de Manteigas. Eu posso perder eleições, mas para mim Manteigas nunca será um problema. Manteigas é um território com algumas dificuldades que têm de ser trabalhadas. Na primeira intervenção que fiz, disse precisamente que quando tentamos resolver um problema, podem surgir 2. E esse é o desafio de um autarca, é resolver problemas, ir resolvendo e acautelando que outros possam surgir. Mas o Edgar disse aqui que até 2021 o declínio de crianças era absurdo. Desde 2021 para 2024, o número de crianças aumentou. O número de creches, ou melhor, o número de turmas abertas nas creches aumentou. O número de pessoas matriculadas na Escola de Manteigas aumentou. Estes são indicadores que demonstram que nós não vivemos só do turismo, porque estas famílias nem sequer vivem apenas só do turismo. Eu posso lhe dizer que estas 2 creches, uma é municipal e nós investimos na melhoria das condições desta creche, a outra é privada e neste momento está a concluir um projeto de investimento, a ADM Estrela, também aqui consolidada na Guarda, um investimento de milhares de euros na requalificação da creche e aumentar e duplicar a sua capacidade para o futuro de Manteigas. Portanto, nós estamos a conseguir inverter esta tendência e não é a dizermos que está tudo mal, que chove, que não fazemos nada, que Manteigas, que o ski park está abandonado. O ski park estava abandonado, deixe-me dizer, desde 2015. A pista de ski que ardeu, o fogo apenas terminou uma história de abandono de uma pista que desde 2015 não tinha um esquiador. E portanto nós tivemos de tirar a pista, nós tivemos que fazer uma empreitada e portanto nós aquilo que demonstramos é que a relva da Reboleira neste momento é uma praia muito melhor do que era antes deste mandato. Até finalmente tem nadadores salvadores, algo que os anteriores executivos tinham abandonado. Era uma praia não vigiada. E, portanto, nós temos feito um conjunto de investimentos, um conjunto de projetos que estão a inverter aquilo que é a percepção das pessoas. Manteigas já não é este Conselho. Este Conselho está em mudança. Ontem, por exemplo, e eu gostaria de fazer estas perguntas aos senhores candidatos, que é, sabem quantas empresas se consolidaram em Manteigas nos últimos anos? Sabem quantas empresas mudaram a sua sede para Manteigas? Sabem quantos trabalhadores nós temos hoje qualificados a regressar a Manteigas? Sabem também, por exemplo, que uma nova médica de família já inscreveu a sua criança num infantário Favo de Mel? Factos. E que eu falei com ela ao telefone e que convenci aquela médica que vem para Manteigas a vir trabalhar para Manteigas já em dezembro, janeiro. Aquilo que nós estamos a Afinal, parece que há mesmo influências. Não há influências. A influência é direta com a pessoa, com o médico.
E eu gostava de perguntar se estes candidatos sabem esta inversão de tendência. Nós não dependemos só do turismo. O turismo tem crescido porque Manteigas é uma terra bonita, é uma terra que as pessoas querem visitar. Temos a melhor mancha florestal de toda a Serra da Estrela. Temos investimentos que foram feitos em outros mandatos. Temos 3 hotéis em licenciamento. Quer dizer, continuamos a ser uma terra que vai viver sempre do turismo. Nós não estamos em área protegida, não podemos construir indústrias a céu aberto. Nós não somos um território de indústrias. Mas a verdade é que hoje a água não está abandonada. Eu gostaria de perguntar aos senhores candidatos que é, como é que nós conseguimos trazer pessoas... Como é que nós conseguimos trazer pessoas? Como é que nós conseguimos licenciar uma água se não resolvemos o problema da unidade de engarrafamento? E é este tipo de promessas que não bate... Precisamente, não há nenhum sítio no município onde possa ser construída uma unidade de engarrafamento. E, portanto, nós não podemos concessionar uma água que depois o concessionário não tem como executar a água. Ele constrói a fábrica, é problema dele, não é teu. O que tu tens para conceder é a água. Luís, os maiores players de água, do setor da água, de Portugal, estão todos interessados na nossa fonte e eu tenho mantido conversações com ele. Ontem mesmo estive em Lisboa com um dos investidores que quer saber. Isto é difícil. Um candidato a Presidente da Câmara tem que fazer pontos, tem que saber ouvir, tem que esperar pela sua vez. E o Sr. Vereador Nuno Soares, eu sinto-me frustrado, porque uma pessoa vem aqui para ouvir as ideias transformadoras que estes candidatos têm para dizer, vem aqui para conhecer o programa deles, porque são eles que têm que apresentar um novo programa. O programa do Manteigas 2030 é conhecido, vem de há 4 anos atrás e vai continuar a ser implementado. E estava à espera de vir a este debate e de ouvir ideias transformadoras e o que é que vão fazer melhor e o que é que nós temos? Apenas críticas, apenas denegrir o nome de Manteigas. Isto não é ser candidato à Câmara. Isto não é ser candidato à Câmara. Isto é a tua impreparação e a tua inoperacionalidade durante 4 anos. Ora, aqui está. Eu nunca diria a um Presidente de Câmara, ao fim de 4 anos, que era impreparado ou que era incapaz. Porque disseste tu no início do debate, que ganhaste sem estares à espera. Não tinhas preparação nenhuma. Em 2021. Então, foste tu que o disseste. Mas para dizer, Luís, que é difícil concentrar. O turismo em Manteigas. Manteigas é o segundo concelho do país, da região centro com mais intensidade turística. Portanto, estamos apenas atrás de Fátima. Somos o 6º concelho do país. Em termos de intensidade turística, temos 2.900 habitantes e recebemos mais de 75.000 dormidas por ano em Manteigas. Isto não tem paralelo, praticamente, no país. E isto é feito combatendo a sazonalidade. Hoje em dia, o mês mais fraco do turismo em Manteigas são mais de 5.000 dormidas. E o melhor mês são 7.000. Onde é que está a sazonalidade nestes dados? Sabe quanto é que o turismo de Manteigas está a crescer em 2025? Em relação ao período homólogo de 2024, que foi o melhor ano de sempre? 9%. Onde é que estão estes Manteigas está a crescer 9%. Eu já te ouvi isso N vezes. Onde é que estão estes dados? O senhor vereador tem que ir aos sites onde estão os dados e consultar os dados certos, porque diz que o turismo está... Ficaste de dar acesso aos vereadores à base de dados da marca teste e não o deste. Assim é difícil. Eu não preciso que me dê os dados. A Pordat e o INE têm dados à distância de um clique. Dizem que o período avançou, que a tecnologia mudou, mas pelos vistos continuam a ter dificuldade em fazer uma pequena pesquisa no Google sobre os dados de Manteigas. Estamos a chegar ao fim. E isto é para dizer, Luís, que o programa de Manteigas 2030 é de continuidade. Vamos pôr em prática mais de 30 milhões de euros de obras, mas nós fizemos muito mais. Sabe quantas pessoas é que devolvemos às sessões de cinema? Uma medida altamente desvalorizada pelos candidatos? Mais de 5.000 pessoas passaram em 3 anos no cinema Manteigas. Não existia. E podias passar aqui o resto da manhã, mas como sou interrompido em 10 minutos que falo, em 5 tenho que estar para o raciocínio. Eu acho que assim este formato não resulta e queria apenas dizer que para ser Presidente de Câmara o que falaste mais tempo. É preciso saber respeitar a opinião dos outros. Interromperam-te e foste tu que falaste mais tempo. Está a chegar ao fim. Queria-vos perguntar uma última questão para um minuto, sendo que devemos ter mais tempo, falámos menos. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Sendo que Edgar Boneco, Cesalina Robalo e Nuno Gonçalves, que são os candidatos que falaram menos, vão ter mais tempo para falar. Acho muito bem. Sobre o que é que vão dizer aos eleitores para votar em si no próximo dia 12 de outubro. Cesalina Robalo. Então a CDU que vai se bater em defesa dos serviços públicos de qualidade, a responsabilização e especificar o que é a responsabilização do município e o que é a responsabilidade do Poder Central. Isso não pode,
a população tem que conhecer o que é uma coisa e o que é outra. Depois, o município não pode substituir o que é a responsabilidade do Estado Central por aquilo que é a responsabilidade do município, e que é preciso haver respostas, e essas respostas por vezes, ou muitas vezes, o município tenta dar respostas a coisas que as pessoas necessitam, mas que falta depois essa verba e esse dinheiro para dar respostas concretas daquilo que é necessário, até porque os outros candidatos referiram aqui, nomeadamente algumas estruturas que não foram requalificadas, mas que depois esse dinheiro, certamente, como o Sr. Flávio, o candidato Flávio referia, das obras que tinha concretizado. Mas acho que a CDU, o projeto da CDU é em defesa dos serviços públicos, qualidade de vida das pessoas que residem, sobre as questões da habitação, sobre as questões da saúde. É uma coisa inteligente e que precisamos de via central, de haver resposta para quem vive e melhora no Conselho. E a questão das empresas e dos postos de trabalho não pode ser uma coisa também desligada, porque eu acho que a economia deste Conselho não é empresas de grande porte, mas sim empresas, pequenas empresas, que tenham a ver com a região ali de Manteigas, desde os lanifícios, desde da fiação, a questão da própria produção do queijo, relativamente à pastouriça. Isso é fundamental para o povo de Manteigas. Nós não podemos estar aqui também a iludir o povo de Manteigas com promessas de trabalho que as competências, por vezes, não são do município, mas sim, há coisas que a responsabilidade tem que ser do poder central, e isso nós temos que esclarecer os munícipes o que é a competência da Câmara e do município e o que é as competências centrais, porque as pessoas necessitam de uma resposta coerente daquilo que nós defendemos. Eu não estou a dizer que aqui não há coerência ou a falta de coerência perante os outros candidatos, é a questão do projeto da CDU. A CDU continuará a bater-se pelas populações em defesa dos seus direitos, da Serra da Estrela e do próprio Conselho, e como sempre esteve ao lado das populações. Este é o projeto da CDU e que vai continuar. Muito bem. Nuno Gonçalves, vamos seguir a ordem que foi sorteada no início. Muito bem. Relativamente, e pegando no último assunto, relativamente à saúde, pelo menos então já há uma negociação de um médico novo para Manteigas. Vem ao encontro daquilo que tem vindo a ser falado ultimamente. Para afinal, já... Não quero interromper. Pronto. Relativamente também às nossas propostas. Vamos apostar forte na eficiência energética, nomeadamente nos edifícios municipais, tanto municipais como nas juntas de freguesia. Apostar forte num programa que o PSD criou, que é o PERID, um programa de requalificação de edifícios, que ajudou cerca de 1.300 pessoas, 1.300, 1.400 pessoas, apostar forte neste programa. Vamos também temos também uma ideia de alternativa de subida às Penhas Douradas, e que está em discussão também agora o plano pormenor das Penhas Douradas, fazer esse complemento de subida de alternativa às Penhas Douradas no fundo, dar continuidade àquilo que tem vindo de ser feito ao longo dos anos pelos anteriores executivos do Partido Social Democrata, que fizeram muitos e bons trabalhos, nomeadamente nas freguesias rurais, e continua a falar nelas, porque nomeadamente aquilo que foi falado há bocadinho também aqui pelo candidato Nuno Soares, Sameiro foi a freguesia que ficou mais esquecida ao longo destes últimos 4 anos, depois dos incêndios e das enxurradas, e que dói-me a alma, não sou de Sameiro, naturalmente, como toda a gente saiba, mas que dói-me a alma ver o estado que se encontra o interior da aldeia de Sameiro e da freguesia de Sameiro. Queres ir lá ver? Portanto, dói-me a alma nesse sentido, e gostaria que, principalmente neste momento, a freguesia mais fustigada e mais necessitada seja Sameiro, e que seria um bom empenho da Câmara Municipal fazer boas intervenções, nomeadamente no centro cívico, no centro social, no parque urbano de Sameiro, e que passaram depois 2 anos, 3 anos, e Presidente, isso é verdade, temos de ser... Não é verdade. É verdade porque as obras estão à vista, não é? Estão as obras paradas,
Estão as obras paradas. O que é que foi feito durante estes Ela 2 anos? parece só fazer 2 passagens Pronto. hidráulicas. E Nuno Gonçalves, porque é que os Sim, eleitores de como Manteigas substituído. devem votar no PSD para o próximo executivo da Câmara de Manteigas? Devem votar no PSD porque eu sempre fui um autarca do fazer, do acontecer. E da minha experiência enquanto autarca em Valdemoreira, numa pequena escala, naturalmente, com um eleitorado de 200 pessoas aproximadamente, poderei transportar isso a uma média e longa escala, tanto para o Conselho de Manteigas, naturalmente para a freguesia de Sameiro, necessitada, e para a própria vila em si, que também tem algumas carências, e por vezes até fazermos, não das grandes obras, mas das pequenas obras mais necessitadas, por vezes até o pequeno munícipe vê a falta dessas pequenas intervenções e que são mais prioritárias do que aquelas grandes obras que estamos habituados e que temos ainda em projeto. Nuno Soares, a sua vez, porque é que os eleitores de Manteigas devem votar no PS e em si, em concreto, sendo que apela à sua capacidade de síntese, uma vez que é tentar no minuto. um dos que tem mais tempo. Muito bem. Eu penso que ficou bem claro, mais do que neste debate, nos últimos 4 anos de governação, ficou bem clara a inoperacionalidade e a incapacidade de realizar que o Flávio Massana e a sua equipa têm. Os edifícios degradados municipais são a marca deste mandato. Sameiro teve uma rua aberta durante 2 anos e que estava intransitável no centro da aldeia. A Estrada do Vale está fechada há 3 anos ao trânsito. O Flávio diz que é mentira, mas todos sabemos que é verdade. Manteigas perdeu 4 anos por ter elegido, no mandato anterior, um presidente que não estava preparado para ser presidente de Câmara. E pagou caro esta escolha. Comigo não funciona desta forma, porque eu estou perfeitamente preparado. Eu conheço todos os dossiês importantes da Câmara, todos, do primeiro ao último. A não ser que o Flávio, ele está-se a rir porque provavelmente deve andar a esconder mais alguma coisa, que também é uma das suas formas de fazer política. Portanto, é perfeitamente evidente a diferença entre mim e o Flávio. Se querem, nos próximos 4 anos, com mais projetos, mais promessas, redes sociais sempre em alta e com todo o gás, com publicações diárias do Presidente da Câmara e Companhia Limitada, então não contem com o Nuno Soares. Então tem o Flávio Massano, votem no Flávio Massano e continuarão a ter mais 4 anos de projetos e promessas. Se querem trabalho feito, então a alternativa é votarem em mim, é votarem no Partido Socialista, porque sei bem como é que se faz, perfeitissimamente bem como é que se faz, tenho experiência, tenho conhecimento, não vamos ter orçamentos de 20 milhões para depois executar 30%, não, vamos executar o orçamento. Eu sou economista, trabalho diariamente com empresas, eu sei como é que se capta investimento, vamos captar investimento, vamos conceder a água da Fonte Paulo Luís Martins, não me interessa onde é que vão fazer o pavilhão para engarrafar, isso é problema do investidor, vamos recuperar o ski park, é fulcral reativar o ski park com mais valências do que as que já teve no passado, porque já teve muitas valências no passado. E para terminar, vamos reabilitar aquilo que o seu presidente Flávio não conseguiu fazer. Centro de Férias de Sidcó, Centro Cívico, Centro Social de Sameiro. A construção de habitação irá continuar, sendo que uma parte do que está projetado, já o disse, a Matufa não é para fazer, prefiro reabilitar em Sameiro e em Valdemoreira. Porque em Sameiro e em Valdemoreira também há necessidades de habitação. Portanto, se querem alternativa, se querem mudança, é hora de fazer mais, vota PS. Edgar Boneco, o Chega estreia-se pela primeira vez a concorrer à Câmara de Manteigas. Porque é que os eleitores deste município devem votar no Chega? Muito bem. Na esmagadora maioria dos projetos que muitas vezes são lançados nas câmaras, dependem do Poder Central. E o Poder Central só se preocupa com os concelhos que estão mais periféricos se eles têm número de deputados. E, portanto, nós temos aqui um problema grave que apenas o Chega tem abordado até agora, que é o facto de os distritos do interior, se nós somarmos o distrito de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Beja, têm menos deputados do que o distrito de Aveiro. Eu nem sequer vou ao Porto, a Setúbal, a Lisboa ou a Braga. Vou a Aveiro. Portanto, todos estes distritos do interior têm menos deputados do que o distrito de Aveiro. Isto é logo um erro grave do ponto de vista da República, que, de certa maneira, tem mantido no arco do poder todos aqueles que têm mantido o seu status quo. E a mesma coisa depois se transfere para as autarquias. Portanto, ou seja, existe um passado do qual alguns são responsáveis e outros não, mas que muitas das coisas que foram levantadas aqui e que não foram realizadas não se devem só aos últimos 4 anos, mas é de um conjunto enorme de situações que ficaram para trás.
Eu gostaria de salvaguardar aqui meia dúzia de questões que são fundamentais, uma vez que tenho mais tempo porque falei menos, que são fundamentais para o Conselho de Manteigas. Quais são as principais áreas de atuação? Já falámos aqui na área da saúde. É preciso atrair, é preciso também criar unidades móveis que possam ir às zonas menos favorecidas de cidadãos que estão deslocados, nomeadamente aquelas carrinhas do tipo medicina do trabalho, qualquer coisa parecida com isso, que permita não deixar que eles venham, mas sim proporcionar a unidade móvel, ir lá e fazer o trabalho em relação à saúde. No que diz respeito à educação, que é um fator fundamental, nós estamos aqui numa área onde tem características específicas e normalmente somos invadidos por planos de educação nacionais. Há temas que são temas típicos da zona de Manteigas. Ora, como nós não podemos interferir naquilo que é a política nacional de educação, temos que criar alternativamente, e aí a Câmara pode ajudar, através das salas de estudo, para abordar temas de crescimento local, de incentivo ao investimento local e que permita a fixação dos jovens desde a tenra idade no seu concelho. Do ponto de vista da habitação, eu creio que é muito difícil falar sobre isto, porque isto é uma tragédia nacional. Não é só um problema de Manteigas, reflete-se em Manteigas e, de acordo com aquilo que foi dito agora do crescimento de Manteigas, para além daquilo que é o census de 2021, felizmente está a haver uma reversão, este problema da habitação ainda se vai notar mais. Portanto, temos aqui um problema de reabilitação e, sobretudo, incentivo à iniciativa privada, eventualmente, de determinadas situações que possam ser reabilitadas. Do ponto de vista da mobilidade, também é um tema que é extremamente grave, porque estamos no meio da Serra da Estrela, no coração da Serra da Estrela, e precisamos de aceder a outros concelhos limítrofes e a pontos, hubs de transportes que permitam aceder a vários pontos do país e assim também atrair aqueles que temporariamente não têm habitação no local para virem para cá trabalhar, porque se não lhes demos condições, não há qualquer hipótese. Do ponto de vista do turismo, eu gostaria, já falámos aqui bastante sobre o turismo, não é? Mas de qualquer das maneiras não podemos investir só naquilo que é a monocultura do turismo e temos que investir em áreas que permitam, sobretudo na área dos serviços. Há uma boa notícia, foi criado um espaço de coworking, não é? É uma boa notícia porque há nómadas digitais que andam à procura do turismo rural, que andam à procura da natureza, que andam à procura de alternativas ao botão das grandes cidades. Eu sou um deles e gostaria, não é? Portanto, para atrair serviços para zonas de Manteigas onde possam exercer a sua atividade profissional, muitas vezes nem é em Portugal, é no estrangeiro, é noutros países, é noutros locais. Eles estão cá, estão a trabalhar, estão a usufruir da qualidade de vida da terra e estão a trazer investimento do ponto de vista de consumo para a terra e assim talvez obviar o facto de haver restaurantes a fechar, como já foi aqui falado pelo Sr. Deputado, vereador. Garantir impostos baixos, ou seja, temos que ter uma moratória para quem vem investir, não venha investir e depois de repente tem uma situação completamente contrária. E, sobretudo, o ponto forte da nossa equipa do Chega é numa equipa, não sou só eu, é uma grande equipa que é formada por médicos, por engenheiros informáticos, por pessoas que percebem da administração pública e daquilo que é a gestão da causa pública e, para além disso, também já há experiência na gestão autárquica. Portanto, essa é uma das grandes vantagens que nós temos também na nossa candidatura. Para concluir, já concluiu? Obrigado. Queria só acrescentar uma coisa sobre a saúde, que isto... Sim, Peço muito desculpa. rapidamente. se for Relativamente possível. à saúde, eu só queria deixar aqui uma coisa clara, qual é a visão da CDU, porque o que é necessário da saúde para as pessoas que residem e as pessoas idosas é criar uma rede pública de transportes. Para as pessoas que estão acamadas e que não têm forma de se deslocar, o Serviço Nacional de Saúde já tem essa resposta, que é o enfermeiro ao domicílio a fazer esses cuidados. Por isso, se nós queremos defender um Serviço Nacional de Saúde, é este o objetivo. Não é nós criarmos uma carrinha de dar resposta às pessoas que precisam mais necessidades e que isso deixa de haver depois o Serviço Nacional de Saúde. Mas e quando ele não existe, como é que é Não, resolvê-lo? o que não existe já existe e temos que continuar a defender que é há os cuidados às pessoas ao domicílio, o centro de saúde tem que ter, e alguns centros de saúde se têm, eu não... Alguns, e os daqui? Prontos.
No distrito têm, também têm. E tem respondido a todos? Mas tem que responder e tem que se criar Ora, essas aí é que está, condições. ou seja, Não, extensões de desculpa lá, saúde eu não aldeias. interrompi e o senhor faz favor de não me deixar. Vamos Sim, mas concluir. acrescentou tempo e já foi o tempo, já passou. Vamos concluir, vamos Pronto, concluir. Já tinha eu falado. acho que a CDU Vamos todos fazer isso. Vamos concluir. a CDU que se bate é reforçar o Serviço Nacional de Saúde, sim, com mais profissionais de saúde para darem apoio aos utentes que estão em casa, acamados, e criar uma rede de transportes públicos para que as pessoas Está possam esclarecido. deslocar. Flávio Massano, sendo que Tem que ser rápido. tem que ser rápido, exatamente. Então, para ser rápido, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa aos meus colegas de debate. Se falei mais do que eles, também fui interrompido mais vezes e, portanto, não queria, obviamente, tirar-vos o direito à vossa palavra e peço desculpa por isso. Também gostaria de agradecer a vinda de todos. Eu acho que é salutar, comecei por dizer, termos pessoas que se interessam por Manteigas, pessoas de dentro, pessoas que vêm de fora, sejam todos bem-vindos. Manteigas é terra de acolhimento, queremos mais pessoas, queremos mais jovens, queremos mais crianças, queremos mais candidatos independentes do livre, do nós. Venham eles, porque Manteigas precisa dessa dicotomia de opiniões. Contudo, também gostaria de dizer que venho sempre a estes debates com uma postura de elevação e de não ter a minha dignidade à venda. Para mim não vale tudo para ser Presidente da Câmara. Para mim ganhar ou perder faz parte. Aliás, no desporto perdi sempre muito mais do que aquilo que ganhei e na Câmara Municipal, por acaso, tive a sorte das pessoas confiarem em mim e sei que me pode acontecer perder as próximas eleições. Contudo, gostaria de dizer que não venderei a minha alma, nem nunca colocarei o interesse de Manteigas acima ou abaixo do meu próprio interesse. E, portanto, ficou aqui bem patente como eu fui durante 4 anos, como pretendo ser no próximo mandato e dizer às pessoas que estão lá em casa, que me conhecem, podem confiar no meu trabalho, naquilo que fizemos, naquilo que ainda não fizemos, porque não disse aqui nenhuma vez que já fizemos tudo, disse inclusivamente que um Conselho é um organismo vivo e que tem problemas diários para ser resolvidos. Estamos motivados para que os possamos resolver. Estamos motivados para dar ainda mais respostas às pessoas e estamos motivados, acima de tudo, para dizermos que Manteigas é um sítio bom para viver, para educar, para criar, para investir, para trabalhar e para que todos queiram, mesmo todos, fazer parte de um concelho do interior com uma excelente qualidade de vida e com cada vez mais oportunidades para todos. A todos os que lá em casa ajudaram o Manteigas 2030 e o Conselho de Manteigas a avançar nos últimos 4 anos. Empresários, trabalhadores, funcionários do município, equipas que trabalharam incansavelmente, fica o meu último obrigado, um obrigado sincero por terem colocado Manteigas num sítio que já deveria estar há muito mais anos. Não fui sozinho, foi com uma equipa de pessoas que colocamos Manteigas, não no mapa, porque já lá estávamos, mas acima de tudo nas bocas do mundo, quer local, regional e internacionalmente. Obrigado a todos. Ficamos por aqui neste debate. Agradeço a disponibilidade de Flávio Massano, Nuno Soares, Nuno Gonçalves, Edgar Boneco e Cesaldina Robalo, esperando que tenham contribuído para o esclarecimento dos eleitores de Manteigas. Pode voltar a ouvir este debate autárquico de Manteigas no Facebook da Rádio Altitude ou em reposição nos 90.9 FM às 2 da tarde de hoje. Esta tarde o debate será com os candidatos à Câmara da Meda a partir das 4 horas na Rádio Altitude. Muito obrigado.